Como aumentar o limite no Itaú? Essa é a pergunta de 1 milhão, mas eu vou tirar essa dúvida para você sem enrolação. Vamos ver como que você aumenta limite, tanto para quem está começando agora com o limite baixo ou para quem ainda não consegue crédito no Itaú. Tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Eu não gosto de enrolação, então eu já vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque eu não gosto de ficar fazendo muita propaganda, deixar aqui na descrição o nosso site com as melhores opções de cartão de crédito do momento. Se você quer começar no Itaú, você pode começar por um bom cartão de crédito, só clicar na descrição desse vídeo. Eu vou passar algumas dicas para você, mas antes a gente precisa entender como que é o sistema do Itaú, como que ele libera crédito. O sistema do Itaú, ele pensa muito na questão da movimentação bancária. O Itaú, ele tem um propósito de ter clientes ativos, ele quer clientes que movimentam a conta. Tem muitas pessoas que elas têm a mania de solicitar um cartão de crédito ou solicitar uma conta e quando se depara com a negação de não ter crédito naquele momento, a pessoa deixa a conta parada. Ou às vezes ela teve um cartão com limite menor do que ela tem em outros cartões e ela acaba não movimentando mais esse cartão, não utilizando esse cartão. Então o Itaú hoje, ele foca no cliente que realmente quer utilizar a conta. Alguns cartões do Itaú, você tem a possibilidade de solicitar o cartão sem ter a conta no Itaú. Você só solicita o cartão e você gerencia esse cartão pelo aplicativo Itaú Cartões. Mas outras pessoas podem sim solicitar a conta e ter o cartão de crédito. Então, a pessoa que solicita só o cartão de crédito, ela pode sim também ter um bom limite. Porque no meu caso, por exemplo, eu tive um limite inicial de R$3.300 no Itaú. Em 8 meses de utilização, eu subi para R$22.000 de limite. Tudo isso fazendo essas dicas que eu vou passar para você. Eu não tinha ainda a conta do Itaú. Depois que eu bati 22 mil, vi que eu não ia conseguir mais aumentar o limite do cartão. Aí eu abri a minha conta do Itaú e comecei a fazer o passo a passo. Mas pode ser que para você seja mais interessante já começar com a conta. Se eu pudesse voltar no tempo e solicitar aquele cartão naquela época de novo, eu teria aberto a minha conta. Talvez eu conseguiria muito mais coisas. Mas como eu na época tinha algum preconceito com o Itaú, que eu já tive problemas anos e anos atrás, eu acabei não abrindo na conta na hora. Só que o Itaú mudou muito e eu gostei bastante da conta. Então, eu sugiro para você a primeira coisa. Você vai solicitar um cartão do Itaú, abre a sua conta e solicita o cartão junto. Então, na hora da abertura, você solicita o cartão de crédito. Fica muito mais fácil de você iniciar um relacionamento. Mas como o foco desse vídeo é aumentar limite, eu já vou te explicar como que você aumenta. Como o foco do Itaú é o cliente ativo que movimenta, a primeira coisa que você precisa fazer é a sua portabilidade de salário. Você precisa trazer o salário para onde você quer criar raízes. Não adianta você ter o seu salário em outra instituição financeira e você não colocar a portabilidade para o Itaú. Hoje é muito mais fácil de você solicitar portabilidade do que anos atrás. Então, você facilmente pelo próprio aplicativo do Itaú, você solicita a portabilidade de salário, ele já vai fazer todo esse trâmite para você sem você esquentar a cabeça. O interessante é que, trazendo o seu salário para o Itaú, ele vai saber quanto que você ganha e quais são as possibilidades de limite para você. E também ele vai entender que você quer utilizar aquela conta como a conta raiz, a conta principal. E quando nós falamos em movimentar a conta, você precisa fazer os seus pagamentos das contas do dia a dia naquela conta principal. Então utilize essa conta do Itaú como conta principal. Pague o seu boleto de telefone, de água, luz, faça Pix por meio da sua conta do Itaú. A única coisa que o Itaú não vai considerar como movimentação são movimentações da mesma titularidade, ou seja, se você tem duas contas e você fica mandando dinheiro de uma para outra, aquilo não é movimentação financeira, porque você está mandando dinheiro para você mesmo. E também se é algum parente de primeiro grau, por exemplo, a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, você vai mandar dinheiro para ele não vai considerar a movimentação bancária. Mas quando você faz um Pix para uma empresa, para uma outra pessoa, um terceiro, aí sim é contado como movimentação. Os pagamentos em dia das contas também é considerado movimentação. Investimentos também. Quanto mais produtos você utiliza de um banco, mais ele vai ver que você é um cliente em potencial, que você é um cliente que vai ficar com eles, vai ficar fidelizado. Quando eu falo em utilizar produtos, não é você ficar contratando seguros desnecessários, título de capitalização com sócio, não é isso. É você utilizar os serviços que estão ao seu alcance e que realmente você precisa. Tudo isso vai mostrar para o banco o seu perfil, qual é o perfil de utilização que você tem e assim ele constrói uma relação de crédito. Para você ter uma ideia, o Itaú, nos primeiros 3 meses, ele já faz uma análise de crédito das suas movimentações dos últimos 3 meses. Se você tem boas movimentações, utilizou bem aquele crédito que você tinha do cartão, ele pode sim aumentar esse limite. Agora, se ele não fazer dentro de 3 meses, mais ou menos a média geral, contando com todos os perfis de cliente, mais ou menos 12 meses é o tempo
tempo que o Itaú tem para liberar crédito para quem não tinha crédito. Mas isso é uma média, porque no meu caso já foi aprovado o crédito logo de cara, outras pessoas também. Outros vão utilizar a conta durante 3 meses, outros durante 6. Então vai depender de cada caso, de cada situação. Se você já teve um histórico Itaú anteriormente, também vai ser levado em consideração. O que você precisa entender é que ele é um banco que ele está a fim de te dar crédito, mas você precisa mostrar que você vai jogar de acordo com as regras do Itaú, que você vai ser um bom cliente corretamente, vai fazer as suas movimentações, nunca atrase fatura do cartão de crédito, nunca faça pagamento mínimo. Se você fazer essas coisas, você vai se prejudicar e não vai conseguir o seu aumento de limite, ou talvez nem consiga crédito caso você ainda não tenha o seu primeiro limite de crédito. Outra dica matadora para você conseguir aumento no Itaú é você usar o limite existente. Vamos supor que você tem um limite de R$1.000 no Itaú e você só utiliza R$500. Será que o banco vai enxergar a necessidade de aumentar o seu limite se você está usando metade dele? Ou seja, esse limite, teoricamente, ele é suficiente para você. Porque se você utiliza R$500 do seu cartão e você tem um limite de 1.000, ainda sobram mais R$500. O banco não vai ver a necessidade de aumentar o seu limite. Outra coisa, não faça isso de forma irresponsável. Não é porque você precisa usar bem o limite do cartão que você vai fazer dívidas. Se você fazer dívidas, você também vai se prejudicar. Então o que você precisa entender é que o limite que o Itaú vai liberar para você de acordo com o tempo é de acordo com a sua utilização. Então se você não tem condições financeiras de usar todo aquele limite para fazer o seu limite aumentar, nem use, porque se você tiver muito limite, você vai acabar se prejudicando financeiramente. Mas se você tem uma renda maior, que foi o meu caso, eu recebi um limite de 3.300, só que eu precisava de um limite maior e eu tinha condições de aumentá-lo, aí sim vale a pena você utilizar ali 100% daquele limite e aí você mostra para o Itaú que aquele limite não é o suficiente. Mas como que você mostra para o Itaú se o seu limite é suficiente? Você vai gastar o limite, mas você vai pagar em dia. Se você pagar atrasado, se você fazer o pagamento mínimo, você mostra para o banco que você não consegue ter aquele limite. Então a chance do banco até reduzir o seu limite são maiores. Então, se você tem uma renda maior, quer um limite maior, mostre para o banco que você tem capacidade de pagamentos. Faça o seu pagamento total da fatura em dia, nunca atrase, e utilize bem esse limite. Uma dica aqui é, se você tem outros cartões, mesmo que o seu cartão do Itaú que esteja com o limite baixo, comece a centralizar os gastos nesse cartão, porque aí você vai consumir mais do limite dele, e aí o Itaú vai ver que você realmente precisa ter um limite maior. E não só limite, você vai começar a ter linha de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, o Itaú começa a liberar mais. Ele é um banco que libera muito crédito, só que ele libera para a pessoa certa, porque ele precisa analisar o risco de crédito. Não adianta ele liberar crédito para todo mundo e aí vai ter muita inadimplência. Então ele analisa o seu perfil, o seu potencial em pagamentos. Outra coisa que o Itaú tem, depois de um certo tempo que você tem um cartão, é a análise emergencial. Então às vezes você tem um limite de R$2.000 e aí você está estourando o limite. Se você vai fazer uma compra que já é fora desse limite, eles conseguem fazer uma análise em tempo real e te liberar um limite ali na hora. Então você consegue fazer uma compra até além do seu limite, dependendo do seu perfil de crédito. É como se fosse um limite flexível. Não é dinheiro emprestado, você não vai pagar juros. É como se ele flexibilizasse esse limite, então mesmo se você passar um pouquinho, ele libera para você. Mas isso acontece se você mostra que tem uma capacidade maior em pagar o dia a dia da fatura. Então use com consciência. Não adianta você se atropelar. Se você gastar 100% do limite, mas depois você não conseguir pagar isso, você vai ter limite reduzido, você vai ter problemas financeiros também. Isso aqui não é só pensando em você que quer aumentar limite. Eu também me preocupo com a sua saúde financeira. Então faça isso de forma consciente. Se você realmente tem potencial em ter um limite maior, aí você começa a seguir essas dicas. Use mais o limite, pague sempre a fatura em dia. Isso vai fazer com que o seu limite no Itaú aumente muito. Agora vamos supor que você tenha uma renda menor, mas você quer ter um bom limite para se acontecer alguma coisa, se precisar um dia lidar com alguma situação, você tem um limite melhor. Dá para você ter limites altos mesmo você não utilizando todo o limite que você tem, que é o tempo de conta. O tempo de conta sempre vai falar mais alto, só que aí é uma estratégia a mais longo prazo. Então clientes mais antigos vão ter mais regalias no Itaú, porque o Itaú ele tem uma pontuação interna, que nós chamamos de score interno. Esse score interno, ele vai avaliar como você é como cliente, se você é um cliente novo, se você já tem uma conta movimentada, se essa conta já tem muito tempo. Então o seu tempo de conta vai ajudar muito no Itaú. Então para você que abriu a conta agora, vai utilizando essa conta como principal, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, você terá aumentos de limites, usando ou não usando todo o limite do seu cartão de crédito. Então fica tranquilo, dá para você aumentar de qualquer uma das formas. Só que nessa forma você vai ter que ter mais paciência. Mas o que você precisa entender é a estratégia do Itaú
Itaú e como funciona. O foco dele são movimentações bancárias. Então, utilize com consciência essa conta. Não faça movimentações desnecessárias. O que você tem que fazer é centralizar o que você já faz naquela conta. Não precisa ficar inventando Pix para outras pessoas ou gastar dinheiro com coisas desnecessárias para aumentar a movimentação. É só você pegar os gastos que você tem em outras contas. Vamos supor, você tem uma conta no banco X que você está recebendo salário. Traz o salário para o Itaú. Ah, eu pago a fatura nesse banco porque a taxa é menor. Traz esse pagamento para o Itaú. Mesmo pagando pouco, você quer centralizar ali? Então centraliza todas as contas. Fazendo isso, você já mostra para o Itaú que essa é a sua conta principal, que essa é a conta que você quer ficar. Não precisa ficar criando coisas desnecessárias. Na verdade, isso pode até te prejudicar, que é o banco vai ver que você é uma pessoa compulsiva e não vale a pena dar muito crédito, senão você pode ficar inadimplente. Haja de forma inteligente, pegando essas dicas e aplicando na sua vida de acordo com as suas movimentações e com as suas necessidades. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui na área de comentários que eu vou te ajudar. Se você já fez algum desses testes, se já tem um tempo de conta no Itaú, se já teve aumento do seu limite, deixa aqui o seu relato nos comentários. Vai ajudar muito o pessoal que está começando agora, às vezes não tem a conta, quer começar a construir esse relacionamento de crédito no Itaú, vai ajudar muito. E clica aqui na descrição, tem alguns cartões para você, caso você queira procurar um bom cartão de crédito. Lá tem a lista com os melhores cartões do momento. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, sucesso, tchau, tchau.